Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Todos os cuidados são poucos contra os crimes na internet. A sua rede pessoal estará segura? Na instalação de um serviço de internet em casa, o operador atribui um nome à sua rede e define uma password. No entanto, geralmente o técnico deixa ficar o nome de utilizador e password que vêm definidos de fábrica, como admin ou admin password. Se os mantiver, uma simples pesquisa no Google pelo modelo do seu router pode bastar para obter as suas credenciais de acesso. A partir daí, é possível aceder à sua rede, aos seus dispositivos, aos seus dados e reconfigurar quaisquer outras opções disponíveis. Há 5 anos, o Centro Nacional de Cibersegurança lançou uma campanha para levar os portugueses a dominarem as regras básicas da prudência num mundo complexo da internet. Hoje, talvez seja necessário voltar ao tema, porque os crimes no espaço digital aumentaram e porque os criminosos usam meios cada vez mais sofisticados. Aplicação navegante alvo de ataque informático. Serviços partilhados da saúde apresentam queixa-crime após ataque de cibercrime. Números de telefone portugueses e nome da Polícia Judiciária usados em nova burla. Segurança Social alerta para CMS fraudulentos sobre a liquidação de dívida. Investigação e partilha legal de jornais com 2 arguidos. PSP alerta para o aumento de spoofing que pode culminar em burlas. Uma busca no site do Público nos últimos 3 meses sobre falhas de segurança da internet em Portugal dá como resultado esta realidade preocupante. Na última quinta-feira, notícia de um novo ataque. Desta vez, à AMA, a Agência para a Modernização Administrativa. Vários serviços públicos ficaram inacessíveis e, passados estes dias, os especialistas da agência fazem o que podem para restabelecer a normalidade da situação. O que podemos concluir deste acumular de situações que ameaçam os nossos dados, as relações com os serviços públicos, o nosso dinheiro ou, em última instância, a nossa liberdade e segurança? No ano passado, o cibercrime aumentou 13%. As autoridades registaram 2.512 crimes, mas é muito provável que muitos outros crimes tenham escapado aos registros. No cotidiano dos portugueses, palavras como ransomware, phishing, smishing ou burlas online tornaram-se comuns. O que fazer então para evitar riscos destas novas formas de abuso, violência e roubo que o uso de palavras inglesas parece tornar mais inofensivo? É esse o tema para a conversa com Pedro Veiga, um dos principais pioneiros da internet em Portugal, professor catedrático aposentado da Universidade de Lisboa, ex-gestor do programa Sociedade da Informação, coordenador do Centro Nacional de Segurança e investigador do INESC, entre muitas outras funções que desempenhou. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Olá, professor Pedro Veiga, bem-vindo ao P24. Perante a vaga ininterrupta e crescente dos cibercrimes a que temos assistido, há uma pergunta que se impõe. Até que ponto somos vulneráveis aos ataques dos hackers e de outros criminosos que atuam na rede, na internet? Estamos bastante vulneráveis, é a minha opinião, e os casos que se sabem são só a ponta do iceberg de problemas. Há muitos casos que não chegam ao grande público. Esta área da cibersegurança tem analogia com outras áreas da segurança. A segurança rodoviária, a segurança dos fogos. Nós somos muito ligeiros a tratar disso. Tivemos agora ao verão com a calamidade dos fogos. No caso do mundo digital, nós temos problemas com uma frequência permanente, principalmente porque aparecem uma quantidade de atores com causas que não têm a ver com o dia-a-dia. Portanto, há uns que têm a ver, que é os cibercriminosos perseguem o ganho financeiro. Mas há outros que estão ligados a ciberterrorismo, ciberativismo, ciberespionagem, etc. Por exemplo, ontem tivemos um caso de um alerta de bomba na embaixada da Ucrânia. Portanto, não vou discutir a origem, porque não é conhecida exatamente, mas no mundo digital esses cibercriminosos estão a atuar permanentemente por ativismo, mas a maior parte das vezes é por ganhos financeiros. Eles querem roubar informação e muita da informação que querem roubar é informação sobre pessoas. Já agora, há bocadinho no Facebook, uma pessoa que eu conheço chamava a atenção a dizer não cliquem em links porque os dados que eles roubaram da AMA estão a ser usados para phishing de passwords.
Portanto, são redes criminosas que atuam de uma maneira bastante profissional e procuram ganhos financeiros e entram nos sistemas de organizações. Já agora um setor muito atacado é o setor da saúde, porque como estão vidas humanas em jogo, as entidades que são atacadas estão disponíveis para pagar, mas neste caso da AMA, eu não tenho informação especial, mas devem ter, até com base nessa... Neste caso da EMA, portanto, estes ataques que colocaram vários serviços em baixa a partir da última quinta-feira, é disso que se refere? Sim, portanto, deve ser uma tentativa de obter dados de pessoas que depois são vendidos na Dark Web. Portanto, é uma filosofia que é perseguida pelos criminosos em todo o mundo sistematicamente. Tentam entrar em organizações, obter dados individuais de pessoas que depois, dados estes que são vendidos ou são usados para perpetrar outro tipo de crimes. Uhum. Professor, por vezes fica-se com a sensação de que o crime está um passo à frente, ou está sempre um passo à frente, dos sistemas de defesa e de segurança dos Estados ou das empresas. Isto é uma visão correta? Estão, porque enquanto nos Estados se procuram seguir os passos da lei e se obriga a uma certa lentidão, os criminosos não olham a meios. E, portanto, usam essas tecnologias, e são tecnologias off-the-shelf, podem ser algumas utilizadas olhando para o YouTube, que ensina a usá-las. Já agora, o YouTube ensina a usá-las para uma finalidade digna, que é, por exemplo, um administrador de sistemas testar uma rede. Mas se for usada por um cibercriminoso que está fechado no seu quarto, ou está fechado num escritório com outros cibercriminosos, a tentar ter ganhos financeiros, podemos dizer que eles estão um passo à frente. Uhum. Houve até casos em que os ataques aconteceram por falhas de empresas de cibersegurança, como aconteceu em julho deste ano com a CrowdStrike, que é uma empresa muito conhecida no domínio da cibersegurança. Isto quer dizer de alguma forma que estamos longe de dispor do conhecimento suficiente ou da experiência suficiente para garantir regras mínimas de segurança ou condições mínimas de segurança? Não, os conhecimentos existem. Para já, esse caso da CrowdStrike foi completamente anómalo na história da informática. É uma empresa altamente credível. Ainda estou para perceber, e tenho falado com outros colegas especialistas para perceber o que é que aconteceu. Mas muitas vezes as empresas não investem, também há esse problema, não investem em cibersegurança. Grandes grupos na área dos mídias, por exemplo, como o grupo Empresa teve um problema no início de 2022, no mês seguinte foi a Vodafone, e consecutivamente estão a aparecer ataques que têm a ver com não haver preparação das organizações para a cibersegurança. Veem o investimento em cibersegurança como um gasto e não é. É um investimento que pode evitar problemas maiores, gravíssimos, de perdas reputacionais. E o digital enferma de um outro problema, que é as pessoas querem fazer alterações para ontem. Um novo gestor entra numa organização, não gosta do que está e diz que quer fazer alterações para ontem. Os informáticos são levados para obedecer ao chefe, fazer alterações, como se costuma dizer em engenharia, em cima do joelho. As soluções não são bem testadas e, portanto, são soluções extremamente frágeis. O facto de nós termos num smartphone muita informação mas que nos cabe no bolso, a maior parte das pessoas não imaginam a complexidade dos sistemas que estão dentro de um smartphone, que são desenvolvidos por dezenas de milhares de engenheiros informáticos todos os dias, ao longo do mundo, rolando com os fusos horários. Portanto, são sistemas extremamente complexos e muitas vezes os gestores das organizações querem fazer alterações para ontem, como eu disse há bocado, e isso leva a que as alterações não sejam devidamente testadas. Muitas vezes também há uma falta de técnicos competentes para fazer as alterações. Não quer dizer que seja este caso da AMA. Este caso da AMA até, por exemplo, pode ter começado, e é típico na informática, há muitos meses. Os hackers podem ter identificado uma falha, e já agora isto é muito frequente, eles entram, não são detectados dentro da rede, e quando já têm um conhecimento detalhado da arquitetura da rede e das fragilidades, nessa altura é que fazem o ataque.
Um antigo CEO da Cisco, o John Chambers, dizia que há dois tipos de empresas, as que já foram atacadas e as que já foram atacadas, mas ainda não sabem. E também há indicadores internacionais que dizem que normalmente os hackers estão 9 meses dentro de uma rede antes de fazerem o ataque. Entram, explorando fragilidades da rede, exploram a rede, os pontos críticos e num certo instante atacam. Portanto, isto é complicado. Professor, ao nível do cidadão comum, digamos assim, diz-se que uma das melhores defesas para este tipo de crimes é a prevenção. Até que ponto as pessoas estão conscientes de que precisam ter o máximo cuidado com os mails que recebem ou com as passwords que usam? Qual é a sua percepção? Eu diria que a maior parte das pessoas não estão preocupados. No meu círculo de amigos, tenho várias pessoas, 2 amigas são médicas. E há poucos dias, a auxiliar uma delas, porque tinham uma deficiência numa aplicação, ela tinha de pôr um PIN e disse, o PIN é fácil, é o ano em que eu nasci. O número de pessoas que têm o PIN igual ao número, ao ano em que nasceram, é enorme. E os ladrões sabem isso. Quando roubam uma carteira que tem o cartão de cidadão e vários cartões bancários, a primeira coisa que fazem é vão caixas multibanco para tentar levantar dinheiro e o PIN que usam é o ano de nascimento da pessoa. As pessoas não estão cientes disso. A password mais conhecida a nível mundial é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou só a palavra password. Portanto, a password é password. Também são frequentes passwords com heróis do momento, Taylor Swift, Ronaldo, etc. Portanto, as pessoas não se protegem, irritam-se quando lhes pedem uma password forte, que tem de ter combinações de maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, e depois, nas organizações em que há políticas sérias de mudar as passwords com frequência, isso leva ao quê? A que apareçam mais post-its com o password no ecrã dos computadores. As pessoas não estão cientes que isso é fundamental. Devo dizer que os grandes fabricantes mundiais andam há muitos anos, mas aceleraram isso ultimamente, para arranjarem métodos alternativos das passwords, mas as pessoas não usam. Quando aparece um inquérito a dizer quer passar a usar a autenticação de 2 fatores com o envio de código para o seu smartphone. As pessoas não querem mais chatice e não fazem isso. Claro que há sistemas como o sistema bancário em que obriga as pessoas a fazerem isso e são normais, portanto a pessoa entra na conta com o username e password, mas depois recebe um código no smartphone para fazer a validação desse acesso, que são sistemas mais robustos. Mas as pessoas reagem, que chatice, não percebem que na área da segurança temos de obedecer a um certo conjunto de regras, porque se violamos as regras podemos ter problemas. É o mesmo, por exemplo, na segurança rodoviária. As pessoas acham que obedecer a limites de velocidade de 30 km à hora em zonas urbanas ou fazer Lisboa ao Porto sem ultrapassar os 120, acham que é um requisito que não faz sentido. Ou hoje, com dias de chuva, a dizer com chuva tenha mais precaução. As pessoas são muito resistentes à mudança. As passwords são um sistema fraquíssimo e devem ser usados sistemas de autenticação robustos e que não tenham passwords como o PIN só da pessoa ou coisas evidentes. E nunca está escrito no cartão. Também há muitas pessoas que escrevem o código na parte de trás do cartão, que também é inconcebível. Isso é quase um convite, não é? Professor, se tivesse que dar ou deixar 3 conselhos às pessoas que nos ouvem em termos de cibersegurança, o que lhes diria? Olha, uma é terem passwords robustas e usar a autenticação com mais do que um fator. Já agora, o termo de autenticação com vários fatores, os 3 fatores são algo que eu sei, algo que eu tenho e algo que eu sou. Algo que eu sei é a password, que deve ser complicada. Algo que eu tenho pode ser um smartphone ou um cartão matriz, no caso do banco. Algo que eu sou é usar a biometria, ou reconhecimento facial, ou impressão digital, ou idealmente em sistemas mais robustos, a íris. Só que isso é caro. Mas, portanto, usar pelo menos 2 fatores, não se fiar só numa password
e, se quiserem só uma password, complicada. A segunda é atualizarem permanentemente o software dos seus equipamentos. O software fica desatualizado, os hackers conhecem as fragilidades de software mais antigo, os fabricantes tentam resolver isso publicando atualizações do software e, portanto, ter sempre o software atualizado. E terceiro, tem a ver mais com uma abordagem comportamental, que é não acreditar em tudo o que aparece na web. A famosa mensagem Olá pai, olá mãe é um exemplo, mas não acreditarem em ofertas mirabolantes de vales de oferta de 100 euros ou 200 euros. Ter muito cuidado. E também não reagir a quente. Quando aparecer uma mensagem que parece de desconfiança, a pessoa ter calma, tentar perceber se a mensagem é mesmo do original. Por exemplo, tentar ver como é que está escrita. Nós aqui em Portugal somos muito fustigados por mensagens que vêm do Brasil e que, portanto, têm um português rebuscado, ou que hoje em dia são geradas por sistemas de inteligência artificial e que também, às vezes, o português não é correto, se bem que começa a ser um perigo crescente porque as mensagens geradas por sistema de inteligência artificial são cada vez mais próximas, e mesmo quando vemos uma cara de uma pessoa, não desconfiar, porque pode não ser a pessoa cuja cara nos aparece na mensagem, porque hoje em dia há métodos extremamente elaborados de falsificar mensagens, é o chamado spoofing, que é mascarar o utilizador que nos está a chamar. Portanto, ser hipercauteloso é o terceiro conselho. Seguro morreu de velho, como se costuma dizer. Exatamente. Professor Pedro Veiga, muitíssimo obrigado pelas suas explicações. Foi um gosto e espero prazer ser útil para os vossos ouvintes. Muito obrigado. The case she raises is completely tragic, and what is happening in Gaza is tragic. We want to see an end to this suffering, an end to this killing. No mundo que tantas vezes parece à deriva, há uma réstia ínfima de segurança e de conforto que continua a chegar das Ilhas Britânicas. Olhando para o que se passa em Gaza e agora no Líbano, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros James Cameron disse ontem à BBC que o anterior governo de Londres estava pronto para impor sanções aos ministros mais extremistas do governo de Israel. A ideia não avançou por causa das eleições. De caminho, o novo governo teve a ousadia de pedir um embargo parcial de armas a Israel. Para muitos, é muito pouco para aplacar a desumanidade que nos bate à porta com as notícias. Mas é, apesar de tudo, um sinal. Um sinal raro que contraria a subserviência das democracias a um regime de extrema-direita que todos os dias viola os direitos humanos e o direito internacional. O P24 regressa amanhã. Um bom dia para si. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.